Boa noite, meus amigos. Não sei que horas vocês vão assistir essa live, mas nós estamos fazendo ao vivo em uma segunda-feira. Estou em Buenos Aires, na Argentina, e estamos ao vivo aí para todos que estão dispostos a aprender, a entender mais sobre mentalidade. E aqui eu já vou trazer o Fernando, nosso querido vencedora. Sejam todos muito bem-vindos. Um alô especial para os alunos do professor Daniel, advogado, que estão na Faculdade Anhanguera. Sejam bem-vindos. Olá, querido Fernando, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo bem. Ainda estou aqui em terras portenhas e a tecnologia nos aproxima. Temos aí um tempo de mesa virtual, mas de mesa, né, para que nós possamos falar. Antes de tudo, Fernando, eu quero saudar os alunos da Faculdade Anhanguera, do primeiro período de Direito, alunos do professor Dr. Daniel Cabral, que estamos assistindo ao vivo após uma prova como uma atividade complementar, porque o professor Daniel entende que mentalidade é algo que vai ajudá-los de maneira substancial em suas vidas, e eu só posso parabenizá-los por isso. Meu amigo, seja muito bem-vindo para esse palco virtual, é uma alegria estarmos juntos. Você que é tão competente no que faz, você que está sempre nos melhores ecossistemas, que tem resultados produtivos em diversas áreas da vida, é uma alegria tê-lo aqui nesse momento. E eu vou pedir que você rapidamente se apresente, mas eu vou fazer também as minhas considerações. Se apresenta para nós aí, querido Fernando. Primeiro, obrigado pelo convite. É, eu gosto muito, né, de dividir um pouco do meu conhecimento, dividir um pouco da minha história, porque eu gosto de falar muito do que eu vivo no dia a dia, não do que eu aprendo, em cursos, imersões e tal. Então, muito do que eu gosto de divulgar em palestra e tal de falar, né, é muito dividir o que as minhas experiências, o que eu vivo com os meus atletas, na empresa, no dia a dia com as minhas filhas, casamento, tudo isso. Então, meu nome é Fernando Rebani, eu sou primeiro filho de Deus, né? Sou marido da Tatiana Rebani, pai da Roxy e da Joy. Sou filho, marido, já falei, empresário, já fui. Depois acho que a gente vai entrar mais dentro da trajetória, né? Mas já economista, agora educador físico, é uma doideira aí minha jornada. Agora, além de tudo, assim, eu me tornei meio que na prática e agora estou me aperfeiçoando mais no treinamento mental também, tanto de atletas, as pessoas que querem ir atrás da alta performance aí, né? Que eu acho que todo mundo quer, talvez as pessoas não saibam em qual área, mas a gente sempre quer a alta performance em alguma área. Então, Verdade. Oh, perdão, pode não, não, continuar. mas é basicamente um resumão. Depois, se quiser entrar nos cada pauta, a gente A aprofunda. gente, beleza. Meus amigos, o Fernando é um empresário super bem-sucedido. Ele é um ser humano íntegro, correto, ele é leal, ele é determinado, ele participa de grandes ecossistemas e em uma dessas oportunidades de eterno aprendiz, nós nos conhecemos em um ecossistema poderoso, pessoas que estão sempre querendo aprender e um coração ensinável, e eu acredito que essas características te fazem um homem forte, né? E assim como você falou, pai, marido, filho, empresário de sucesso, referência, recebi algumas mensagens no privado desde que eu anunciei a nossa live, Fernando, algumas pessoas trazendo depoimentos de transformações que foram vivenciadas junto com você, né? Então, estamos aqui em um ambiente seguro e vamos falar de mentalidade, né? Mentalidade vencedora. O que seria vencer? Vencer é algo subjetivo, porque o que é vencer para mim pode ser diferente para você e para os nossos colegas, mas algumas coisas elas são básicas. Eu acredito que são, pelo menos devem ser, a meu ver, óbvio,
questões que devem ser buscadas por nós. A questão financeira, ela é importante, quem negligencia isso está em um passo atrás, porque se ela não fizer o dinheiro por ela, ela vai pedir para alguém. E a ideia aqui que nós possamos ter autorresponsabilidade, cada um fazer o seu melhor. I will do my best. Eu quero fazer o meu melhor diante do que eu posso, enquanto condições melhores eu não tenho. E a sua integridade, né, seu pilar espiritual, a sua correção enquanto homem, enquanto profissional de sucesso, isso me motivou a te chamar. Até porque eu tenho uma fala feminina, sou mulher, eu sou advogada há 18 anos, sou mentora de advogados, sou especialista em direito previdenciário, com esse sotaque, quem não é do Nordeste percebe que eu sou de algum lugar, todo mundo é de algum lugar, né? Mas eu sou natural do Piauí, morei em Brasília durante um tempo e atualmente moro em São Paulo. Me apresento porque sempre tem pessoas novas aqui a nos acompanhar. E eu também carrego esse desejo, anseio, a missão, que eu me entendo assim, de ajudar as pessoas a despertarem. Porque um dia lá atrás, há muitos anos atrás, eu também estive dormente, dormindo, e não vivia na minha melhor versão. E nem acredito que eu ainda esteja na minha melhor versão. Acredito que nós somos caminheiros. Mas nessa perspectiva, Fernando, eu te pergunto, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua trajetória, até para que todo mundo, quem te conhece, relembrar e quem não te conhece, conhecer, né? Então, eu, assim, da parte que eu me lembro, assim, as grandes transformações, ela começou mais ou menos em 93. Eu comecei a treinar jiu-jitsu. Era uma época que meu pai sempre foi lutador, tinha academia, mas era taekwondo e tal. E aí a grande transformação e a grande virada foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Foi em 93. Era uma época que o jiu-jitsu era pouco conhecido, era a época dos pit boys, os briguentos, não sei o quê. Então era uma doideira. E eu acho que o jiu-jitsu em si, ele meio que moldou um pouco dessa vontade de evoluir, dessa competição, de estar sempre buscando o desafio. E aí, em 2000, eu aprontava um jovem meio levado, né? Meu pai, eu fui fazer intercâmbio no estado, na Inglaterra, e no ano de 2000. Comecinho de 2000. Aí, quando eu voltei, meu pai falou assim: Olha, não pensa que você vai ficar de férias, não. Segunda-feira você já começa a trabalhar. Ele trabalhava no mercado financeiro. Falou assim: Eu com 17 anos, na verdade, eu já namorava a minha atual esposa, com 17 anos. E a gente, ele me colocou para trabalhar. Ele falou: Ó, vou te arrumar um emprego e você vai caminhar com as suas próprias pernas. Lá no pregão da Bolsa de Valores, naquela maluquice toda, aquela gritaria. E era E aquele para tempo de mim, telefone correndo. hoje eu diria que o mercado financeiro é totalmente Nutella. Naquela época era uma feira, era uma maluquice que quem olhava de fora não conseguia entender nada. E aí eu trabalhei no pregão alguns anos, tal, aí subi para mesa, virou mercado eletrônico, e tal, e eu nessa ânsia de ser lutador e tal, em 2003, meu professor de jiu-jitsu falou assim, não, você é muito talentoso, ele lutava vale tudo lá no Japão, mas você tem que ir. Falei, tá bom. Pedi demissão na segunda-feira, comecei a treinar. Olha que maluco, né? Já estava caminhando para uma certa estabilidade, apesar de jovem e tal, 20 anos, blá blá blá. E larguei tudo para ele lutar vale tudo. E aí, graças ao bom Deus, eu tive uma lesão muito séria no ombro, que eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei muito tempo parado e tal, e aí assim, abandonei a carreira profissional. E Sim, aí voltei para o mercado financeiro. E aí aí eu tive uma mudança, eu trabalhava numa corretora, aí eu fui convidado por um cliente meu para ir para a área de fundos. Então aí eu virei trader de dólar num fundo de investimento. E aí é mó sim, maluco. Mas aí já eu operava no pregão, mas do telefone. sim. Só que eu inverti, né? Eu não era mais o operador. Aí eu passava a ordem.
E aí era um mercado, era uma muito mais responsabilidade, muito mais, porque ali você toma a decisão, né? E aí veio a crise de 2008, aquela loucura, blá, blá, blá. Bom, conclusão, ali foi meu primeiro grande bônus que eu recebi na vida, foi na crise de 2008. Eu gosto de contar essa Ficou história. rico. Não, imagina, com 26 anos, pingou na conta US$ 1 milhão. Nossa, e aí, aproveitar aqui rapidinho, Fernando, vou pedir para que todo mundo que está aqui na live passe esse aviãozinho, porque olha, o que o Fernando está compartilhando aqui pode ser virada de chave para muitas pessoas. Pode não, vai ser. E vamos enviar, vamos multiplicar, porque vai chegar em quem precisa. Pode continuar, Fernando. E aí, eu não tinha a menor estrutura para ganhar US$ 1 milhão. Emocionalmente, a musculatura era frágil. Você entendeu? E aí o que que eu fiz? Não tinha nem casa para morar, porque eu estava morando na casa da minha namorada na época, que é a minha esposa. Eu não tinha nem casa para morar, a gente morava na casa da mãe dela. Eu parei na verdade, tinha um amigo meu que tinha uma Range Rover Sport, não sei o que lá, fui lá e comprei o carro dele, porque era R$ 500 mil. Eu Sim, pensava assim, nossa, para que que eu vou ficar rico se eu não posso mostrar para ninguém? Então, eu tenho que ostentar, né, para mostrar que agora eu sou carrão. bem-sucedido, né? Bom, conclusão. E aí, resumindo, casamos, aí comprei a casa, blá, 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 tal, e aí correu tudo bem. Bom, onde eu quero chegar? Por causa das experiências. Sim, Eu acho que assim, tudo na nossa vida a gente não perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende, para que a perfeito. gente não cometa os mesmos erros, no decorrer da nossa jornada, no futuro, tal, porque em algum momento que a gente ganhe dinheiro mais velho, mais estruturado, com inteligência emocional para ter isso, aí a gente vai estar bem estruturado e vai conseguir construir patrimônio e tal. Só que hoje eu tenho um entendimento que tudo que eu passei foi Deus me mostrando que eu realmente não estava preparado, porque o meu coração mudou. Sim. A Eu comecei motivação a era errada. o dinheiro começou a me controlar. Nossa, Hum. Fernando, fala sobre isso, porque isso é tão forte. Isso aqui, duas coisas, rapidamente, antes de você continuar. Quando você falou, Tiana, graças a Deus, falou para todos nós, né? E, gente, manda essa live para todo mundo, que o Fernando aqui vai entregar ouro em pó. Um oi para o meu quiropraxista, meu amigo querido, Marcelo tá aqui. Gente, e olha o que ele falou. É, nós temos, eu tive uma lesão, graças a Deus eu tive essa lesão. Olha o olhar de gratidão. Às vezes eu tenho amigos, amigas que são esportistas, quando o corpo começa a reagir, dá um sinal, não entende o sinal que o corpo está dando, que Deus está enviando. Eu era crossfiteira, tive um machucado, e assim, negligência minha, o crossfit é incrível, mas através daquilo ali eu desenvolvi outras coisas naquele momento, né? Então, assim, tudo como o Fernando falou, pessoas sábias e hábeis elas entendem que tudo na vida ou é um crescimento ou tem um aprendizado. Ou a gente celebra ou a gente retira uma lição. Fica muito atento, não sai dessa live, que o Fernando tem uma história muito, muito interessante e que vai ao encontro do que você está procurando. Pode continuar, Fernando. E era que agora eu me perdi. E aí, Você comprou o carro, comprou e a aí a casa, gente mas a foi indo e tal. motivação estava Tava errada. errado. Eu estava totalmente no dinheiro e eu comecei a achar que os meus amigos que sempre estavam comigo porque eles queriam se aproveitar. Sabe, comecei a viajar. E eu, assim, nunca fui muito ligado no dinheiro. Eu acho que o dinheiro é Uhum. uma ferramenta para você viver bem, para você ajudar as pessoas, para Sim, você, levar a família inteira. Então eu levava a família inteira para Disney, sabe? Fazia. sim, Só que assim, a motivação em si era só o ganhar, ganhar, ganhar. E eu acho que isso é muito ligado ao mercado financeiro. sim. E aí a gente começou a treinar CrossFit e tal, e aí eu tava num ano, eu tô dando uma resumida, tá? Sim, E claro. aí, em um ano meio ruim, a gente resolveu. A minha esposa já era uma das melhores atletas de CrossFit da América Latina, e a Uhum, gente resolveu montar uma academia. A gente já uhum. treinava CrossFit há uns 2 anos e tal, resolvemos montar uma academia.
Só que assim, a gente tentou levar, porque o CrossFit ele era meio ligado ao negócio ser meio bagunçado, meio roots, assim, meio bem raiz, Uhum. sabe? Sim, E a gente falou assim, meu, a gente está num mercado que está meio carente de qualidade. Vamos sim, focar nisso, vamos entregar mais, vamos cuidar mais, vamos botar uma certa perfumaria aqui. E o sim, negócio foi desenrolando. 100% da estrutura e tal, foi ela que fez, porque eu ainda estava no mercado. E ela foi sim. tocando tudo sozinha e tal. Ia tocar ela e o irmão. Só que um mês da academia aberta, Hum. o irmão dela teve um acidente de moto, na verdade, um bêbado passou reto na rua e Nossa, atropelou ele de moto. Ele chegou a falecer. meu Deus. E aí ela sozinha lá na academia, tocando tudo, e tal, não sei o quê, junto com a sócia da época. E eu num ano meio ruim no mercado, já estressado, cansado, e tal, não sei o que lá, fui tirar umas férias. Bom, conclusão, tirei as férias, é a Nunca- segunda vez que eu abandonei. Não voltei nem para pegar minhas não- coisas. Olha só, olha só. Fernando, se você quiser apoiar seu celular em alguma coisa, Não, fica à vontade. A gente está em pera que eu ambiente tô aqui. eu tô no quarto da minha filha e o quarto da minha filha é uma bagunça. Tô até com vergonha Não, de não fala mostrar. isso dela. Ela já vai ficar de castigo quando eu sair Não daqui. fala isso não, tá? A gente vai ensinar. Vamos lá, vamos lá. Bom, e Ah, aí ela, e aí eu tirei férias e nunca mais voltei. Aí eu pensei, falei, nossa, existe vida fora daquele escritório, que era um negócio que convivia eu mais 5 pessoas. E aí eu comecei a estudar, comecei a me aperfeiçoar na parte de treinamento e tal. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E aí começamos perfeito. a colocar energia. Ela sempre na parte administrativa, e eu comecei a entrar na parte operacional, de dar aula, nesse relacionamento com os alunos, meio que na parte da operação mesmo. Então ela Sim, faz com excelência toda a gestão e eu no campo. Então, assim, eu descobri até talentos que eu jamais achei que eu tivesse, que perfeito. é comunicação, falar com os alunos, motivar os alunos, inspirar. E aí que entrei na parte das imersões, cursos e tal. E aí começou a vir muitos atletas, por como eu fazia jiu-jitsu, muitos atletas de jiu-jitsu começaram a vir fazer a preparação física comigo. E Perfeito. aí tinha muito atleta, existem, né, em todas as áreas, todos os esportes, muitos atletas que treinam muito bem, mas não performam como treinam nos campeonatos. Totalmente a Man, mental. perfeito. Exatamente. Eu quero que você foque nisso, Fernando, porque olha, o que você está falando, nós estamos falando aqui em alguém que treina atletas e que é um gestor, um empresário. Eu sou advogada e também treino outros advogados, e nós, em alguma medida, temos performance na nossa área. Porém, nós constantemente observamos pessoas que não são tão diferentes de nós, em termos técnicos, mas na hora do vamos ver da execução, não se sente merecedor, não entende de pódio, não entende de resultado financeiro, trazendo para a realidade da advocacia ou do business, não sabe precificar, não sabe cobrar, não sabe gerir. O atleta faz todo o treinamento na hora da prova, dá uma dor de barriga, dá uma noite sem sono, e isso a gente sabe que tem raízes emocionais profundas, né? Fala um pouco sobre essa diferença que você percebe de mentalidade de um vencedor e a mentalidade de um executor, porém que não chega no pódio. É, então, aí o que que eu comecei a assessorar eles? Eu falava assim, olha, vamos lá, vocês são lutadores. Lutador luta. Então, vamos trabalhar para ter o resultado. Você não precisa se preocupar com negociação de contrato e tal. Vou começar a assessorar vocês nessa parte. Porque eles também, assim, eu acho que a maioria, a grande maioria dos atletas, eles vêm de uma condição não muito boa. Então, o que que acontece? Eles acabam tendo qualquer coisa um pouquinho a mais, eles acabam aceitando e não enxergando o próprio valor. E Sim, aí que eu entro
nessa negociação e começo a assessorar eles, porque talvez pode ser uma crença de identidade, uma crença de merecimento. Então, assim, faz, mas não acha que merece estar tendo o resultado. E aí chega na competição e fala assim, nossa, eu não mereço tanto, sei lá, eu não, por que que eu tô ganhando, sabe? Começa a Isso se não é questionar para da mim, própria capacidade. e a nível inconsciente, olha que interessante você está falando, Fernando. Traduzindo até em algumas, você é o fera, você é fantástico, e traduzindo para a minha realidade, para a minha audiência, que eu acho que também alcança a sua. A pessoa faz, se treina, mas na hora de desfrutar, de estar no pódio, de receber os honorários, de receber a medalha, a nível inconsciente, a pessoa dá um jeito de se sabotar. E essas autossabotagens, elas têm muitas raízes na infância, através de culpas inconscientes, né? Que as pessoas carregam, nós carregamos uma série de culpas inconscientes que a gente acha que deixou para trás. Porém, elas estão assim, ó. E na hora vamos ver, na hora de você pegar e assumir a postura, o pódio, os honorários, a vitória, não, isso é coisa demais para mim. Você já foi muito além do que você deveria. Por isso que é tão importante trabalhar a mente e curar tudo isso. Não é só uma questão levantar o peso lá, todo mundo faz, mas é aí. Vai conseguir finalizar, né? É isso. É isso, sem dúvida nenhuma. E aí a gente começa a buscar usar as ferramentas de todo esse, eh, de tudo que a gente pode fazer para ir desbloqueando esses, seja atleta, seja empresário, porque às vezes o cara é um empresário super técnico, mas ele não consegue vender o próprio produto que é excelente. Então, assim, o cara é vamos falar dos advogados, é um excelente advogado, o cara entende de tudo das leis, sabe desenrolar, sabe fazer, mas aí ele não sabe cobrar o cliente, É verdade. E não entendeu? sabe, é mais comum do que você imagina, Fernanda. Eu chego em algumas palestras, eu pergunto: tem alguém te devendo? Tem alguém te devendo? Cobra. Amanhã a pessoa olha assim: meu Deus, tem muita gente me devendo. E a pessoa acha assim: mas foi uma resposta. Gente, a resposta que o advogado dá. Por que que a pessoa vai perguntar para o advogado? Porque o advogado super mega estudou para responder aquilo ali. Você não está perguntando para um transeunte. Do mesmo jeito, alguém que termina, de repente, um Wood forte que termina uma prova de natação, uma luta de jiu-jitsu, ela pode demorar minutos, mas não foi qualquer pessoa que subiu ali naquele tatame, que subiu ali naquele local de treino. Exigiu toda uma disciplina ininterrupta, renúncias recorrentes. Então, não é algo comum que aquela pessoa está fazendo. E às vezes nós temos mania de achar que é muito simples, não é simples até porque é uma questão de diário, mas não é simplório. Lúcia, um beijo para você, querida mentoranda amiga do Rio Grande do Sul. Pode continuar, Fernanda. Então, você falou tudo isso, eu acho assim, é muito interessante que existe só um campeão, né? Então, assim, as pessoas, óbvio que o segundo lugar tem seu mérito, o terceiro lugar tem seu mérito, Sim, e assim, a gente não pode só focar, porque, por exemplo, numa luta tem campeonato de jiu-jitsu que eles fazem 10 lutas no mesmo dia. sim, Em- E aí ele ganhou 9 e perdeu uma, e ele só foca na que ele perdeu porque não ganhou o ouro. Então, assim, tudo bem, aprendeu, vamos ver o que a gente errou e vamos melhorar isso. Agora, eu não posso mega valorizar isso, porque ele pode se sentir confortável de ter, ah, não, medalha de prata, tá bom. Eu falo, meu, você foi muito bem, tá excelente, mas a gente pode melhorar. Vamos buscar esse ouro. A gente foi excelente, mas não satisfeito. Porque se você fica satisfeito, também acontece muito do cara. Tem vários campeões mundiais que ganham uma vez e desaparece. sim. Porque você tem uma, você é, a maioria das pessoas são famintas para chegar, mas elas não conseguem se manter famintas para continuar no topo. Perfeito. E olha, sabe quando você fala isso aí, traz para mim a pessoa se apaixona pelo pódio, se apaixona por aquele honorário, se apaixona por aquela nota na prova, se apaixona por aquele momento. Não, a gente celebra,
Uau, beleza, show, incrível, faz parte da minha trajetória, mas a gente continua. Qual é a próxima meta? Se eu cheguei aqui, eu quero vir para cá de maneira funcional, carregando todas as áreas da vida, né? Porque é vitória, e a gente pode falar com propriedade, né, Fernando? Isso é óbvio que em determinados momentos, nas vésperas de uma prova de faculdade, de um processo, de uma prova de CrossFit, ou de uma prova de uma luta, exige-se uma concentração maior. Porém, nós precisamos olhar para toda a vida sistêmica que nos é exigida, porque caso contrário, aquele pilar que nós não observamos, ele vai nos puxar para baixo. É preciso cuidar da saúde, é preciso estudar, é preciso servir, é preciso ter relacionamentos saudáveis, é preciso honrar a família, é preciso noites de sono. Eu não conheço um bom advogado que seja saudável. Aí você vai falar assim, Tiana, tem advogado que tem dinheiro, mas que não dorme. Beleza, mas ele não é saudável. É que nós estamos falando com as pessoas, com os atletas, com os profissionais que querem ter uma vida saudável, uma jornada positiva, né? Então precisa ter boas horas de sono. Tenho certeza que quando você treina os seus alunos, os seus atletas, você fala, você precisa dormir para que você consiga amanhã estar bem para realizar a sua planilha, né? Assim, e assim vale para todas as áreas. A disciplina da advocacia, do direito, das competições, seja a disciplina da polícia, exige-se renúncias. Fala um pouco sobre isso, Fernando. Disciplina, eu acho que é a base de tudo, né? E a gente não tem disciplina. Eu costumo dizer assim, tem um Navy SEAL americano, que eu copiei porque eu acho extremamente valioso, que é disciplina igual a liberdade. As pessoas falam, nossa, mas liberdade é pelo contrário, você é disciplinado, você é aquele cara chato que faz tudo certinho, todo dia, mesmo horário, igual, não sei o quê. Eu falo, então vamos lá. Aí você sai com os amigos, você bebe? Não, não bebo, porque amanhã eu tenho treino. Pô, mas que chato. Eu falo, meu, a questão é, por que que é igual a liberdade? Eu, se quiser beber, eu bebo. E se eu não beber, eu sou. E você, que pra tá feliz, não você, né? Algumas pessoas. Se você, pra tá feliz, pra sair, pra estar com os amigos, precisa estar bêbado. Quem é mais Nossa, livre? Para você ter liberdade lá na frente, você precisa ter disciplina com o seu dinheiro hoje. Para você ser saudável e poder curtir a sua velhice, você poder viajar, você tá disposto, você tem que ter disciplina com o seu corpo, com a sua alimentação. perfeito. Então, assim, lá na frente a liberdade vai vir. É que nem plantar e colher. Você está plantando agora, o que você vai colher daqui 10 anos. Nossa, Fernando, o que você falou para mim faz total sentido. Eu sou livre para escolher e eu escolho adiar o prazer imediato. Eu não tenho problema nenhum de tomar meu vinho uma hora, uma celebração, mas se eu tenho algo maior a ser conquistado, não vai ser os apelos imediatos para abastecer o emocional dos outros, para eu ser amada porque pelos outros que eu vou ceder. Não, eu quero minha atividade física, eu quero meu tempo de oração, eu quero meu estudo, eu quero a disciplina de a escolha, eu escolho plantar algo maior. E a quantidade de pessoas que hoje estão tristes, são pessoas que não se conhecem, pessoas que não estão vivendo a sua missão, e principalmente porque passam sua vida inteira querendo agradar os outros, administrando máscaras, personas para serem aceitas em ambientes que nem elas gostariam de estar. Porque, óbvio, eu tenho certeza que eu pago um preço alto e você também paga um preço alto para se posicionar. Posicionamento, ele não é de imediato bem recebido, mas assim, nós colhemos os frutos e é possível para todo mundo. Não há uma pessoa de alta performance que não tenha posicionamento e, sobretudo, que vá na contramão da manada. Se não, se todo mundo fizesse isso, não seria algo diferente, né, Fernando? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu assim, eu gosto de mostrar para
para o meu exemplo. Então, assim, os meus atletas, os meus alunos, às vezes eu não vou poder treinar de tarde. Eu começo a dar aula às 5 da manhã, 6 da manhã. Eu chego às 5h20, 5h30 e já faço meus tiros na airbike lá. Sabendo que eu não Sim, vou ter, talvez eu não tenha tempo de fazer o treino completo, mas pelo menos eu já fiz alguma coisa. sim, E aí os alunos chegam de manhã e falam, meu, mas você tá maluco? Você tá fazendo isso? É o único momento que eu tenho. Não tem, eu não abro mão disso. Acordo perfeito, 20 minutos antes e faço o que tenho que fazer, mesmo não querendo fazer. É aí que perfeito. tá A o segredo. E tá tudo diferença, na nossa mente, tá tudo na nossa mente. Óbvio, eu gosto de comer um doce, eu gosto de comer um... Mas tem horas, aquilo não pode me controlar. Se eu perfeito. não consigo controlar essas coisas, eu vou perder sempre. Então, seja para qualquer coisa. Então, assim, sempre focar nisso. E também não adianta disciplina se não tem consistência. Exatamente. Se não é só emoção, né? É, tá emocionado. Aí você vai confundir motivação com disciplina. Você acorda É, hoje, nossa, uhul, tô super bem, vou correr 10 quilômetros. Amanhã você já tá quebrado, não consegue fazer nada. Então, assim, é o começar devagar e subindo a intensidade para fazer todo dia a mesma coisa, um pouco, aos poucos, evoluindo e crescendo e subindo. E sem se comparar com ninguém. perfeito. Porque Isso é o fundamental. grande o Pode grande falar. problema, inclusive, as grandes lesões do CrossFit, na minha opinião, Foi minha também. é por conta da comparação. Exatamente. Por... A minha tem nome e sobrenome, é a Dani, minha amiga minha. Ficou me enchendo o saco, mandando eu fazer um deadlift. Aí, Ela é defensora pública. Dani, se você estiver ouvindo, nada brincando, a responsabilidade é minha, porque o corpo é meu, então é óbvio que ali o apelo das amigas, vai, vai, pega, faz. E você, e eu fui querer administrar algo além do que minha musculatura aguentava para aquele momento. E isso vale para tudo, não pular etapas, né? É consistência. Não, não, e o atleta, o advogado, o profissional, tem que vivenciar o tédio, porque esse tédio é o que nos faz diferente, porque o tédio no sentido de que eu vou fazer todo dia a mesma coisa, mas no final de uma semana, todo dia fazendo a mesma coisa e observando a técnica, melhorando a técnica, afiando o machado, no final de uma semana, de 15 dias, de um mês, você fez algo extraordinário, porque as pessoas estão distraídas, alucinadas, emocionadas e a todo instante sendo levadas como uma folhinha ao vento para onde a audiência, a mídia ou outras pessoas querem levar. Fernando, eu aproveitando do seu caráter, da sua generosidade em partilhar conhecimento de ser humano que você é. Eu quero tocar em assuntos delicados, tá? E eu sei que você vai ter sabedoria para falar com relação a isso. Com relação aos homens, e a gente sabe que muitas coisas travam os homens, e principalmente essa questão que eu vou tocar agora, é um dos maiores sabotadores e que geram culpa nos homens. Pornografia, traição, isso a gente sabe que diminui performance. Você já falou do álcool, e podemos falar de outras coisas, mas eu queria que, enquanto treinador, enquanto ser humano, eu queria que você falasse sobre isso. olha, eu acho que eu não posso generalizar, mas eu acredito que todo homem já teve um problema. Chama-se problema hoje que a gente tem entendimento do mal que faz Uhum, no próprio cérebro. uhum, Tem esse problema com a pornografia e agora com a tecnologia ficou tudo muito mais fácil e então é uma fuga. A pessoa não querer mais um relacionamento interpessoal porque ele tem desgaste, tem um monte de N fatores e e a pessoa apela pro digital ali, porque é muito mais fácil, muito mais simples, troca, tem as fantasias. E isso gerou uma epidemia, uma pandemia, né? Então, eu acredito que tudo isso faz muito mal para as pessoas, porque você é uma fuga, você está fugindo do seu. Tô falando você, do seu, porque sim. é um jeito de falar. Mas as pessoas fogem, eu acho que principalmente os homens.
Eu posso Sim. falar pelos homens, Sim, principalmente. mas falando para todo mundo, É, fugindo da realidade, fugindo, usando as suas palavras, está fugindo do passo a passo da jornada, está buscando atalho, né? Porque lidar com o ser humano, os animais são incríveis, as plantas são incríveis, mas bebê reborn, mas que a doideira. pornografia, tudo isso são questões de quem está querendo fugir da realidade. A realidade nua e crua ela é menos romantizada, mas ela tem formas legais de se viver, sobretudo com espiritualidade, com relacionamentos saudáveis. E, óbvio, vai exigir de nós um autoconhecimento maior, porque lidar com o ser humano nos exige, os relacionamentos interpessoais, eles são edificadores na medida em que eles nos mostram o nosso lado sombra, porque eu vou odiar no outro aquilo que é sombra em mim. Portanto, se alguém está odiando muito alguém, fica tranquilo que essa pessoa carrega alguma coisa que não está tratada em nós. E é muito mais fácil nós carregarmos a responsabilidade dos relacionamentos para um boneco, um bebê reborn, para uma plantinha que ela tem seu valor, e eu amo plantinhas, mas ela continua sendo uma plantinha, um cachorro que ele tem seu valor, uma muito querido dentro de um lar, mas ele continua sendo um pet, né? E tudo isso são fugas, né? E isso é muito importante ser dito na questão da mentalidade vencedora. As pessoas não querem mais ter responsabilidade, né? É As verdade. pessoas não querem mais assumir um relacionamento, ter filhos, prover, trabalhar, não quer. Verdade. Ontem ontem eu até fiz um vídeo hoje, toda segunda eu faço um vídeo motivacional lá para os meus alunos, e que eu vi um post, o cara chorando, nossa, que desespero, amanhã é segunda-feira, e assim, as pessoas olham só para o 100% ruim. Quantas Sim, pessoas não gostariam de ter mais uma chance de poder acordar numa segunda-feira? eu, Quantas eu achei tão pessoas. interessante aquela sua postagem que mostrava um cemitério, né? Fala sobre aquela postagem. Eu sou vizinho, né, do cemitério do Morumbi e eu sempre olho pela janela e falo, meu, caraca, entre reclamar e estar ali, meu, eu costumo dizer que enquanto tem suspiro, tem luta. Então, assim, as pessoas podem estar com alguma doença, alguma coisa, mas enquanto, meu, você está respirando, Deus não tocou sua senha, você vai lutar, você vai, meu, guerrear, vamos para cima, não tem o que fazer. É isso, Pra tem que frente. enfrentar. Enquanto acordou, luta. É isso, não tem muito o que fazer. Putz, não tô. Que nem hoje eu acordo 5 da manhã e tal, aí eu tava meio cansado para treinar. Eu falei, nossa, hoje estou me arrastando, mas eu falei, não, alguma coisa eu vou fazer. E fiz um treininho lá, meia boca, mas eu falei, não, vou fazer, porque se eu não fizesse, eu ia me sentir muito mal, eu ia sentir que eu perdi, eu ia sentir que eu andei um passo para trás. Então, tudo isso é muito dessa coisa de querer estar zero, não é 1% melhor todo dia, é 0,5% melhor todo dia, É verdade. entendeu? Fernando, e assim, o mais interessante é olhar para você, um profissional, um atleta, um pai, marido, um ser humano, um filho de Deus, que tem, o equilíbrio ele não existe, né? O equilíbrio a gente está subindo, está descendo, mas assim, você procura colocar o olhar para várias áreas da vida. E isso é tão importante porque, às vezes, eu falo como advogada, né? E às vezes a gente coloca muito olhar no trabalho. O atleta pode colocar o olhar só no esporte, alguém que pode colocar o olhar só em determinada coisa. E é preciso ter esse olhar sistêmico, observar todos os pilares. Claro que existem momentos que nós precisamos dar uns sprints, e às vezes aquela área da vida em que não está legal é porque nós não plantamos, né? Porque não estamos plantando. Tudo na vida é questão de plantio. E falando agora aqui um pouco para a minha audiência, né, para a advocacia, não tem como se reclamar absurdamente do mercado da advocacia. Não, o advogado vive de problema, a gente vive do caos. Em todo lugar tem caos. Se você não está sendo acionado para resolver o caos do outro, você não está bem posicionado, ponto final. E o que você vai fazer?
fazer a tarefa de casa e se posicionar. A Tiana não gosta de marketing, não tem mais opção. Essa questão de não gostar, ou então você se associa a alguém que vai ser o comercial do seu escritório. Não existe essa de não quero, não vou, não gosto. Isso é mimizento. Ai, não vou treinar, tô cansado. Não, eu vou. Vai doer no começo, vai dar uma dor na perna, vai ser chato, mas eu sou mais forte do que meus impulsos, meu cérebro reptiliano. E eu preciso ter a visão, carregar a visão para suportar o processo, né? E isso vale para o business também. Imagina você como gestor, como empresário. Putz, a quantidade de coisas que você faz durante a semana que o melhor seria só treinar, show, né? Ah, não, Durante a Tiana, eu quero semana, colocar o tênis, é né? durante o dia. Durante É o dia. durante o dia, porque Poxa, eu vou te falar, com 5 unidades da academia, parece 5 filhos. Tem que pegar de um lugar, leva no outro, faz isso, faz aquilo, entope o cano, aí chama um, chama o outro, quebra a bicicleta, acaba a luz, vou te falar. e É, se- humildade, e humildade. Onde tem orgulho não há crescimento. Eu visitei a unidade do Itaim, incrível, sensacional. Me deu um déjà vu, porque eu já fui crossfiteira. Vou voltar lá, incrível. Quem está em São Paulo, conheçam a Black Sheep. Além de tudo, é um lugar familiar, né? De pessoas incrível. Eu me senti muito acolhida. Foi sensacional. E olha o que você falou, durante um dia eu faço várias coisas que eu, aspas, não gosto, mas tem que ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Nem criança não é para fazer o que quer, né? Ela tem a tendência a querer fazer o que quer. Mas se tiver pais aí que a conduzam, elas fazem até esperando alguém para exortá-las e encaminhá-las para o caminho certo. E eu vejo a advocacia e o business mesmo. Será que é tudo o que eu mais gosto de fazer é audiência, mas eu não vivo só de audiência. Se eu não fizer marketing, se eu não fizer gestão no meu escritório, se eu não fizer produção de conteúdo, se eu não fizer tantas outras coisas, a audiência não vai chegar. E aí, alguns advogados, eu amo a técnica, eu amo estudar o direito, eu amo desenvolver teses, eu amo isso, mas eu não gosto de fazer marketing. Filho, se você não fizer marketing, se não, ou pelo menos contratar alguém, ou sei lá, desbloquear para isso, como é que você vai desenvolver tese? Tese de quê? De nada para ninguém, porque isso não vai dar gerar ROI, né, É Fernando? isso E, aí. Tem que se da adaptar. Adaptabilidade. adaptabilidade. E quem entende de perfil comportamental sabe bastante sobre isso, né? Nem tudo que a gente faz está no natural, nem tudo. Óbvio que nós temos as nossas habilidades que são mais tranquilas, né? Mas adultos sabem quais são suas potencialidades, mente forte. Trabalha aquilo que não está legal, mente fraca, vive apenas naquilo que gosta de fazer. E se nós traduzirmos isso para um português bem coloquial, é como um rato correndo atrás do açúcar, porque não é nem do queijo, porque o rato gosta de açúcar. Se o ser humano só faz o que gosta, ele está correndo atrás do açúcar feito um ratinho bobo. E depois reclamando que o mercado é ruim, que o metabolismo não é legal, que o pódio não dá para ele, que o mercado não absorve, que a advocacia é ruim. Enfim, não, filho, vamos fazer os reajustes para isso. E quem não sabe o que fazer, existem mentorias. Eu sou mentora, você é mentor, vai fazer uma academia legal, vai estudar técnicas que a faculdade não ensina, traduzindo isso em miúdos. E ingressar nos ecossistemas onde você é inevitavelmente impulsionado a avançar. Porque se você está num lugar onde você é o melhor de todos, você fica assim, eu já nem estou tão ruim, igual o fulano e a fulana, então eu estou bem. Não, vamos para lugares cada vez maiores, para que eu olhe assim, caramba, ainda tem aqui escada para eu subir, eu ainda tenho que comer arroz com feijão. O que você pensa sobre isso, Fernando? Eu acho que o que não está crescendo está morrendo, né? Então, se Perfeito. você está parado, não está buscando, não está evoluindo, não está aprendendo, seja alguma coisa para anexar no seu business principal, ou no seu casamento está meio ruim, você buscar ferramentas para melhorar, ou a educação dos filhos, você tem que estar buscando. No trabalho está tudo maravilhoso. Alguma área tem algum déficit aí que dá para melhorar. Então, seja na saúde, então eu acho assim que as pessoas precisam estar procurando alguma coisa para evoluir e tem que se apaixonar pelo processo. O que que é Perfeito. isso?
Se você só olha o objetivo, quando você atinge, você se perde. Eu penso o seguinte, meu objetivo era pegar a faixa preta. Eu peguei a faixa preta, acabou, parei, não vou treinar. No fim da jornada toda, eu vou ficar mais tempo na faixa preta do que eu demorei para pegar a faixa preta. Então, se eu tivesse parado ali, como é que seria lá para frente? Então, assim, um campeão, um atleta. Ah, não, eu quero ser campeão mundial. Quando ele chegar a ser campeão mundial, o que que ele vai fazer na segunda-feira? Ganhou o campeonato mundial domingo. O que que ele vai fazer na segunda-feira? Vai treinar, não tem o que fazer. Vai Não, buscar o para próximo. Tem outro buscar o campeonato. próximo. Então tem que se apaixonar pelo processo. Esse é o grande segredo. Porque senão vai morrer no meio do caminho. Perfeito. E um alô aqui, querido Daniel Zerbini. Nós fizemos uma live recentemente sobre os ativos e líquidos. Ele está falando aqui dois brabos. Um alô para Ravena, para Poliana, para Adnilson, enfim, várias pessoas entraram aqui. O instrutor Silva, não consigo reverenciar todos, mas todos muito bem-vindos. O Gerson. E olha, meus amigos, é sobre isso. E o perigo de a pessoa. O Fernando falou na faixa preta, na parte do atleta, né, do lutador. Mas e na advocacia, se a pessoa for só dinheirista, o perigo é o dinheiro chegar. Porque aí vem uma depressão absurda, porque se o objetivo é só o dinheiro, não dá. E aí é preciso ter esse lado de servir. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Servindo. Eu estou na Argentina ainda hoje, né, nas oitavas de aniversário, comemorando, e parei, retornei para o hotel para a minha agenda. O Fernando poderia estar com as filhas, com a esposa. Estamos servindo, apresentando a nossa jornada de vida, as nossas percepções e, acima de tudo, dando nossa cara a tapa, porque ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala, ninguém é obrigado mas nós estamos aqui nos expondo, nos predispondo, carregando a mensagem com posicionamento. Isso vale para os jovens que estão na faculdade, com essa capacidade que é necessário que cada um de nós tenhamos, ousadia. Óbvio que exige técnica, exige, sobretudo, caminhar em princípios, mas se eu não suporto a rejeição do olhar do outro, eu não estou pronta para vencer. Se eu não estou pronta para vencer, se eu não estou pronta para um olhar torto, como é que você vai vencer? Na advocacia, no treino de MMA, a pessoa faz uma cara feia lá para você, você desmonta. Cadê seu poder da mente, sua autogestão, sua autoestima? Não é isso, Fernando? Exatamente. Se você não trabalhar, se as pessoas não trabalharem a mente, acho que assim, a mente chega antes do corpo. Então, Sim, assim, se eu não me ver, não sentir, não visualizar, dificilmente eu vou chegar. E não é sobre sorte. Eu acho que sorte é para quem não se preparou e aí, meu Deus, virou e falou assim: nossa, hoje vai ser você. Isso é sorte. Agora, as pessoas que se prepararam, em algum momento, o resultado vem. Então, assim, é você é, trabalhar duro dia após dia que o resultado vai vir. A gente não sabe quando, porque eu acho que o sim, que perde de verdade quem desiste, né? Quem continua, eu vou fazer, eu vou chegar, eu vou. E todo dia a mesma coisa, com consistência e tal. Em algum momento isso vai retornar, sem dúvida nenhuma. perfeito. Gente, eu cliquei em alguma coisa e meus olhos estão azuis, mas não foi vontade minha, não. Tô tentando tirar isso aqui, eu não consigo. Eu fui tentar curtir alguma pessoa que entrou. Ah, eu adoro meus olhos castanhos, tá? Olha, a mentalidade de vencedora, ela pode ser treinada. Ela começa com a nossa comunicação e eu faço uma pergunta que vale para todos nós, para mim, para você, Fernando, para toda a nossa audiência. O que você tem comunicado na pior área da sua vida? Na área em que ainda é deserto. E deserto é lugar de passagem, não é lugar de destino, sobretudo se nós soubermos atravessar esse deserto com humildade, com autogestão e pedindo ajuda. O que você tem comunicado? Se é a financeira, se é a área esportiva, se é a área, os relacionamentos, se é a saúde. Ai, tá muito ruim, é horrível, não dá certo. Bom, fica tranquilo. Comunicou,
Pensou, sentiu, produziu crença. E a crença ela é autorrealizável, é um estalito quântico que nós enviamos para o universo e vai acontecer. Ou seja, loucura falar por falar, loucura dizer por dizer, porque nós estamos programando o nosso cérebro e co-criando os nossos resultados. E a outra modalidade é os estímulos aos quais nós somos expostos. Eu tenho certeza que você, Fernando, como uma pessoa, um ser humano de alta performance, você não se expõe a qualquer tipo de estímulo, seja visual, sinestésico, enfim. Você não está em qualquer ambiente, você não escuta qualquer música, você não escuta qualquer conversa, nem eu. Se eu estou em um Uber e a música ela vai me diminuir a energia, a atmosfera, eu ponho fone de ouvido. Por quê? Porque eu sou ser humano. E como ser humano, essa história de se blindar exige de nós esse esforço. Ah, Tiana, mas é um pequeno espaço de tempo. Fique em paz, é ali que pode morar a nossa derrota, né? Naquele, ó, naquela, ó. Você vai estar no meio de um treinamento feroz para uma prova de uma luta, para uma prova de CrossFit, uma prova da faculdade, para uma audiência, para um fechamento de contrato. Saiu para um happy hour, entrou em outra frequência. Nada contra os happy hours, mas você tem que saber onde que você está e onde você quer chegar. E qual é a jornada que é necessária. Quem ganha 5.000 reais tem uma mentalidade. Quem fatura 100 mil tem outra. Quem fatura 1 milhão tem outra. Da mesma forma é com o atleta. Quem é um atleta do terceiro lugar tem uma mentalidade. Um atleta de primeiro lugar, de medalha de ouro, tem outra, não é isso, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que o sucesso e o fracasso eles deixam pistas. Então, você consegue ver a pessoa que está trilhando o caminho da virtude, o caminho da coragem, o caminho do sucesso. A gente vê também o cara que está sempre arrumando desculpa, a culpa é sempre de alguém, é, nada é responsabilidade dele. Então, eu tenho um grande amigo meu que me ajudou num momento assim de mentalidade. É um cara, ele é major do BOPE lá do Rio de Janeiro, que viu a violência no mais alto nível. E aí eu vi conversando com ele me falou um negócio que meu cai como uma luva. Ele fala: quem é bom em desculpa não precisa ser bom em nada. Perfeito. É E isso, o isso cara vale que dá para desculpa para tudo. tudo, ele não precisa ser bom em nada, porque ele tem uma desculpa para tudo. Então, A narrativa. o problema dele está resolvido, não precisa resolver mais nada. Ah, eu não tenho dinheiro porque o mercado não é bom, porque minha família não me ajudou, porque e meu relacionamento está ruim, porque minha mulher, meu marido, a advocacia está ruim, eu estou esperando. Não, esquece. O Cortella, o Cortella fala assim: dou o meu melhor enquanto melhores condições eu não tenho. E por óbvio que nós vamos Hum. sempre atrás das melhores condições, mas enquanto melhores condições eu não tenho, eu faço o meu melhor. E nós podemos fazer muito mais. Eu sei que eu posso fazer muito mais, eu tenho certeza que você pensa assim. E eu penso, e algumas pessoas que estão paradas na frente do sofá assistindo Netflix, elas se colocam numa condição de acusar quem está fazendo, que é assim insano. Dá até tempo para que essas pessoas questionem a quem está fazendo, mas o louco é que por elas, para a vida delas, para a sua própria missão de vida, não está fazendo nada, né? Não, quem tá fazendo algo, quem tá criando alguma coisa, quem tá treinando, esses caras não têm tempo de criticar os outros, não tem tempo de apontar o dedo. O cara tá fazendo Verdade. mais, ele tá construindo mais, ele tá buscando mais, enquanto o outro que tá lá na bolha dele, lá sem fazer nada, só cutucando. E a internet deu poder para essas pessoas. Poder, Então, verdade. é a equivalência ali do cara que não construiu nada e passa o dia criticando quem está fazendo alguma coisa. Tem um, Perfeito. uma passagem, uma citação do Theodore Roosevelt, se chama O Homem na Arena. Não sei se Sim. você já ouviu. Você conhece? Não, pode falar. Ele é um pouco longa, não vou saber agora, mas ele fala assim: o mérito está com quem está na arena, independente da vitória ou da derrota, com o rosto sujo de poeira, suor e sangue.
O crédito está para esse, não para as pobres almas que nunca vão saber o gosto nem da vitória nem da derrota. Sensacional. E é isso. Isso vale para advocacia. Ah, vou fazer marketing, faz, você vai melhorar no caminho. Se eu não sou bonito, pois então faça marketing. Até bonito você vai ficar depois com os resultados financeiros advindos da sua exposição. E é isso, fazer o nosso melhor. Fernando, a gente já está na avançada hora. O meu celular queria ficar muito tempo. Vamos marcar mais vezes. Vamos. Todo mundo está adorando. Eu acredito verdadeiramente que o mundo padece de referenciais corretos. Eu lhe vejo como um referencial forte para os homens, para os profissionais. Dani, alegria estar com você aqui. Vamos, falando Daniel, que ele se manifestou aqui. E você carrega uma mensagem incrível, então vamos falar mais, porque o silêncio dos bons também tem que ser visto como aquilo que você falou, né, da citação. Vamos fazer a nossa parte. É pouco, é muito, não sei, vou fazer a minha parte. Todo dia eu quero fazer um pouco mais. Se as vidas forem alcançadas, se nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, então que nós façamos, né? E cada um pode fazer um pouquinho. Eu quero agradecer a audiência de cada um. Compartilhem essa live, ela vai ficar salva. Eu vou precisar encerrar agora porque o meu celular está descarregando para não perder o material que ficou incrível. Muito obrigada, Fernando. Nós vamos nos encontrar novamente em São Paulo, vamos alinhar mais coisas. Tem um congresso que nós estamos organizando aí para o dia 20 de setembro em São Paulo, no Teatro Itália. Com certeza você estará lá como palestrante, trazendo todos esses fundamentos de vida, congruência entre fala e vivência. E eu quero te agradecer de coração pela sua generosidade em compartilhar esses assuntos. E enviem essa live para quem da sua família, do seu grupo, do seu escritório, da academia, do CrossFit, do MMA, enfim, manda, porque aqui é vida real na veia. Vou deixar aí um minutinho para você dar suas considerações. Obrigado pelo convite. Como eu te falei, eu gosto muito de tentar disseminar a minha mentalidade de como eu acredito que o mundo deveria ser, né? A gente está vivendo momentos sombrios aí essa maluquice que a gente vê em tudo quanto é lugar, o bebê reborn, toda essa Nossa, doideira aí. E eu criei até um slogan que chama Antifrouxo Social Club. É uma camiseta que, meu, eu fiz brincando e viralizou. E aí as pessoas, pô, mas é meio agressivo. Então, não, não é que é agressivo. O que que é o frouxo, né? O frouxo é o cara que não assume as responsabilidades, não assume o relacionamento, não assume o filho, a filha, desaparece, só quer viver no oba-oba, nos prazeres da vida, sem assumir a responsabilidade e cumprir o papel do homem, né? Que é proteger, prover e cuidar, seja da família, da mãe, de quem seja, de ser forte para proteger quem ama, carregar a sacola do supermercado se precisar. Então é por isso que eu falo, o homem tem que treinar, o homem tem que ser forte, não tem como fugir das responsabilidades, porque o mundo pode mudar, mas a hora que o ladrão subir no muro, quem vai ter que defender a família vai ser o marido. Então é bom que vocês estejam preparados para isso. verdade. Essa sua camiseta me chamou muita atenção quando a gente se conheceu, você sabe disso. E as mulheres cada vez mais femininas, o Fernando falou aí, que as mulheres sejam femininas, dóceis, amorosas. Nós temos poder dentro de nós, mas a gente não pode estar com a polaridade invertida, trocando os papéis. Que a gente possa ser doce, amável, saber alcançar o que quer, mas com o nosso jeito, com a nossa feminilidade, com a nossa doçura, com aquilo que nós temos de melhor. A mulher, ela tem o dom de pacificar os ambientes, se ela estiver na polaridade correta. E ela tem o dom de detonar tudo, se ela estiver na polaridade invertida. E há muita Sim. sabedoria em vivenciar o que é clássico, o que é isso. Polaridades, né? A cada um vivenciando não significa que uma mulher não possa trocar um pneu um dia, numa necessidade, nem significa que um homem não deve ser amoroso. Pelo Não, contrário, com
que nós contrário. estamos falando, é muito pelo contrário, não é sobre isso. Mas a mentalidade de vencedor exige de nós a certeza das nossas missões, né? Fernando, muito obrigada. Um abraço para toda a sua família, para todos vocês, Poli, todo mundo que está aí na live. Compartilha, um beijo aqui de Terras Portenhas e logo, logo a gente se encontra novamente. Um grande Obrigado, abraço. Letícia. Um beijo. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.